Olá! Hoje nós vamos conhecer a irmã Juliana, que veio lá de Botucatu para visitar a Diocese de Apucarana, em especial o Bispo Dom Carlos José de Oliveira. A irmã Juliana, ela é madrinha de oração, de vocação do nosso pastor e através da história dela nós vamos conhecer um pouco mais sobre Dom Carlos. Irmã, seja bem-vinda à nossa Diocese. Obrigada por receber a nossa equipe, viu? Eu que agradeço a visita de vocês. E, irmã, conta pra gente, a senhora veio lá de Botucatu e está visitando Apucarana, em especial o nosso bispo, né? O bispo que foi buscar a senhora, inclusive. Ele foi me buscar. Eu, especialmente, mesmo que eu não pudesse ver mais nada, mas eu queria ver ele. Ele está me levando para conhecer também um pouco de Apucarana. E eu estou muito feliz de estar nessa oportunidade aqui, né, com ele, porque eu sempre gostei de acompanhá-la com minhas orações, com meu carinho, visitando sempre onde ele estava, né? Sempre fiz isso. E fala um pouquinho para a gente entender da sua vida religiosa. A senhora já está há 55 anos, né, na vida religiosa, começou como adolescente, está atuando onde? Conta um pouquinho para a gente. No momento eu estou atuando em Bebedouro, mas eu comecei a vida religiosa em Botucatu, na casa-mãe, que a formação era lá, e eu fui para lá. E desde adolescente eu sempre desejei ser religiosa. Mas eu não conhecia assim, nenhum convento, nenhuma freira. Aí pela revistinha sagrada Família Cristã, que meu pai comprava para a gente, porque meu pai sempre ensinou a doutrina para nós desde pequenininho, sabe? Ele sempre foi zeloso. Aí eu conheci na revista e eu falava para minha mãe, eu quero ser igual a ela, para me cuidar dos doentinhos. E a minha mãe falou, então você quer ser freira? Eu falei, isso mesmo, quero ser freira. E com 22 anos, eu tive a oportunidade de conhecer a serva do Senhor em Botucatu e já entrei no convento. Quando eu conheci, eu já fiquei lá mesmo. Nessa época que eu entrei com 22, o Dom Carlos estava com o Carlinho, o Carlos, né, o pequeno Carlos. Ele tinha 2 aninhos na época. Vocês moravam próximos? Eles moravam ali em Botucatu também, tudo. E logo, mais ou menos uns 5 anos, eu lembro que eu conheci ele porque ele acompanhava a mãe que ia lá visitar as crianças, que eu trabalhava no orfanato. E a mãe dele sempre ajudou com colaboração, né, fazendo campanha lá para o orfanato. A gente cuidava de umas 55 crianças órfãs lá na casa, fundado por Dom Henrique, nosso fundador. E quando estava pronta essa mercadoria, o Carlos ia lá na casa dos meninos, naquele tempo o Carlos, né? Falava assim, mas Juliana, já está tudo pronto a mercadoria. Aí eu pegava a Kombi e ia buscar. E nisso a gente ficou com essa amizade, desde 5 anos. Quando ele tinha uns 6 anos, por aí, ele, lá na casa do Dom, lá na casa dos meninos, ele chegou para mim, ele sempre ia lá, né? Ele falou, sabe, irmã Juliana? Aí ele colocou a mãozinha na cabecinha, né? Ainda tinha cabelo, sabe? Aquele cabelão dele, né? Eu também quero ser padre. Aí eu falei assim, meu filho, você vai ser. Aí eu pus a mão na cabecinha dele e falei assim, continue com esse pensamento e de hoje em diante eu vou ser sua madrinha de oração. Você vai ser um santo padre. E daí para frente eu fiquei acompanhando ele nas minhas orações e amizade com a família, com ele. E até hoje nós estamos unidas na amizade, graças a Deus. Então, aos 6 anos, o Dom Carlos conversa com a senhora falando dessa vontade de ser padre. Sempre falando. Quando ele era menorzinho ainda, nessa época já, sabe? Ele gostava muito, ele sempre foi muito zeloso, muito piedoso, muito amoroso com as coisas da igreja, as coisas de Deus. Ele sempre foi. E muitas coisas é a mãe dele que contava para mim, né? Então ele fazia a mãe dele, pedia para a mãe dele, fazia a roupa litúrgica para ele, a roupa de padre, litúrgica, tudo da cor vermelha, a verde, a branca, tudo ele tinha que ter. E no domingo de Ramos, ele gostava de fazer a procissão de Ramos dele, todo mundo com o raminho na mão, era mãe, era pai, era as priminhas, as crianças, as tias, tudo acompanhava. E a mãe dele falava assim, ai mãe, a gente faz tudo que ele pede porque é uma coisa de Deus que ele está procurando, né? Então a gente incentiva, a gente não... Aí quando ele estava já mais adolescente,
eu fui lá, eu lembro que eu estava aprendendo a tocar violão. Eu falei assim, a primeira missa minha vai ser na missa do Carlos. Missa de brincadeirinha, porque ele fazia lá, né? Aí nós fomos. A gente tocou a missa toda. Eu e mais outra irmãzinha lá da minha congregação também. Ele era tão engraçadinho, tinha a capelinha dele na casa dele, tinha o sacrário na casa dele. Ele cortava os papelzinhos brancos, papel de desenho, tudo o tamanho da hóstia pequena e a hóstia grande. Para na hora da missa, a hóstia do celebrante, ele fazia igualzinho, levantava a mãozinha, igualzinho o padre fazia, muito piedoso. E eu sempre falava assim, esse vai ser padre, esse vai ser padre. Porque ele era muito legal, muito piedoso mesmo. E a senhora participou dessas missas dele enquanto criança, adolescente, antes dele entrar para o seminário? Sim, eu ia lá, eu sempre ia visitar, eu ia lá buscar as coisas, ele queria que fosse ver a capelinha dele. Eu ia ver a capelinha dele, tudo bem arrumadinho. Você precisa de ver, parecia já que era uma coisa real, né? Antes era assim uma coisa, um desejo. Graças a Deus que hoje é real. E quando ele entrou para o seminário, como é que foi para a senhora, para vocês? Nossa, foi uma alegria, né? Quando ele foi para o seminário. Aí eu mais reforçava a oração, falava assim, ele está seguindo, né, o desejo e a vocação, o chamado. E não deixei de acompanhar em todo lugar, tudo que ele ia desenvolvendo assim, por exemplo, para receber o diaconato, depois a primeira ordenação sacerdotal, tudo sempre eu tive presente na vida dele. E até que quando ele foi para ser o bispo, consagrado bispo, ele foi lá em São Paulo, na casa do cardeal Odilo, e falou assim, eu vim aqui te convidar e chamar, porque a senhora nunca faltou em nada, não é possível que vai faltar agora. Eu fui. Fui também Lençóis na sagração de bispo dele. Sempre estou acompanhando, graças a Deus. O mais tempo foi aqui, porque eu até viria antes, mas por causa da Covid, né, que teve aí, que paralisou tudo. E a senhora estava falando da questão do poder da oração, né? Quando ele foi para fora do país, a senhora disse, estou junto em oração. E isso é importante. Desde a senhora sempre ali orando e incentivando. Porque eu falei para ele assim, vai meu filho, vai com a bênção de Deus e Nossa Senhora, eu vou com você, você não vai sozinho, porque a oração contorna o universo, a minha oração vai te proteger. Eu lembro que eu falei para ele na carta, né, que eu escrevi, não sei se, acho que não deve ter porque caminha muito, mas eu falei isso para ele e sempre acompanhando. E mesmo de lá, ele nunca deixou de escrever para mim, de falar como que ele estava. Eu vejo o carinho dele, ele é muito carinhoso. Ele tem muito carinho. Conta pra gente sobre esse menino Jesus aqui. Eu fiz esse menino Jesus assim com massinha de pré. Eu achava tão bonitinho, falei assim, eu vou fazer um igual, eu vou tentar fazer um igual, e fiz. Mas eu quero dar para uma pessoa bem especial. E ele foi a pessoa especial no momento para mim, né? Falei assim, não tem outro para dar mais especial. Aí eu dei. E ele sempre teve carinho com esse menino Jesus. Agora a surpresa quando eu chego aqui, pensei que estava lá em Botucatu. Quando eu chego aqui, ele foi buscar o menininho e mostrou para mim. Então eu achei assim, olha, afirmou o carinho que ele tem com a gente, porque se ele não tivesse carinho, não ia guardar, né? Ele pensava, não, quando eu era criança eu ganhei, mas agora está aqui. Então eu acho assim, é o carinho que ele tem comigo, eu acho que eu tenho com ele, ele tem comigo. A senhora foi uma luz ali para ele, mas ele também para a senhora, né? Ajudou até a fortalecer a senhora. Nossa, ele me ajuda muito, porque o carinho ajuda muita gente. Eu gosto muito dele. É meu filho do coração mesmo, não dá para mudar. E quando essa questão da vida religiosa dele, a senhora foi sentindo aquele orgulho, aquele que a senhora tem, o que mais marcou para a senhora? Cada passo que ele dá na vida dele, é um orgulho, porque eu acho assim, a gente não gerou, mas é mãe.
eu sinto assim, né? Porque a mãe, tudo que os filhos fazem, de crescimento, de bom, das coisas da vida, é alegria para ela, né? Como aqueles que também fazem as coisas ruins, é tristeza para a mãe, né? Agora, então, para mim, cada passo que eu vejo que ele dá, cada crescimento na vida espiritual, na vida da igreja para ele, é para mim também. Porque eu penso assim, eu sempre falo, nossa, o meu menino está crescendo, meu menino está indo, tá vendo. Uma vez eu tenho eu estava em Lençóis, eu nunca esqueci, o pai dele, eu estava saindo da igreja, e ele fazia uma festa muito bonita todo ano, 12 anos eu fiz missão com ele lá em Lençóis, ele chamava as irmãs, né, eu sempre estava presente, e o pai dele, na saída da igreja, ele falou assim, o seu afilhado está saindo muito bem. Eu gravei aquilo, nunca mais esqueci, já faz um tempinho. Eu achei muito bonito, e é verdade, porque ele sempre saiu muito bem, por causa do zelo que ele tem, o amor, né, que ele tem, a Eucaristia. Ele é muito espiritual. Isso dá força. Ele é muito orante. Então eu acredito que não é só a minha oração que sustenta, a dele também, porque se ele não rezasse, ele também talvez não tivesse força, né? Mas a oração, unidos em oração, venceremos. E depois faz 5 anos, né, que vocês não se encontravam. E como é que foi a hora que ele chegou lá para te buscar? Porque daí de Botucatu para cá tem um trecho de estrada, né? Como é que foi na estrada, o trecho a gente rezou muito, achei bonito que a gente rezou o rosário no caminho. Foi muito bonito, eu gostei porque eu também gosto muito de rezar. E na hora que ele chegou, eu sempre falava assim, ai, Dom Carlos, será que eu estou acordada ou é sonho? Às vezes, meu Deus, tem hora que ainda penso assim, será que é a realidade o que está acontecendo? Que eu estou mesmo aqui? Eu não estou sonhando. Quando ele foi lá em São Paulo, na casa do cardeal, para me... Ele foi lá na casa do cardeal me convidar também para a sagração dele, né? Gente, mas eu fiquei tão emocionada, falava, gente, mas será que eu estou acordada? Eu batia no rosto para saber, eu estou dormindo, estou sonhando, estou acordada, estou sonhando, né? Porque não é possível. Eu fiquei muito feliz mesmo. E hoje, assim, ele, né, o nosso bispo, ele é muito querido por todos nós, ele é muito comunicador, né? E como é que é ver, a senhora, né, viu ele pititiquinho, né? O Carlinho, a senhora falou, né? E hoje eu nunca falei Carlinho, mas era o Carlinho, era pequenininho, era o pequeno da mamãe lá, né? E hoje esse pastor, dentro de uma diocese tão grande, como é que a senhora vê tudo isso? Nossa, eu vejo maravilha de Deus, é maravilha de Deus, é bênção de Deus, é graça de Deus. Às vezes eu penso assim, eu tenho um membro de família porque ele se tornou família, bispo. Eu tenho, porque ele se tornou família. Os pais dele eram muito queridos da gente lá, sabe? Eu tinha muito carinho por eles também, seu Mário e Dona Maria. E é uma família muito, muito abençoada, né? Então eu sempre penso, meu Deus, eu não tive um irmão padre, mas tive um filho de coração bispo. E essa questão da vocação, né? A senhora já sentia a vocação nele desde criança? A senhora, essa vocação é importante. Nós, né, como comunidade, olhar para nossa vocação, deixar ela falar, né, irmã? A gente precisa acreditar, como ontem mesmo eu estava falando. Eu tenho muita certeza, tanto da minha como a dele, que é um chamado de Deus mesmo, sabe? É um chamado, não tenho dúvida do chamado de Deus para me tornar consagrada. E isso não é uma escolha minha, é um chamado de Deus. É Deus que escolhe a gente, né? A gente só diz o sim. Graças a Deus eu disse, ele também disse, e nós estamos caminhando. E o que a senhora, aproveitar que nós estamos registrando toda essa história tão emocionante, tão bonita, o que a senhora deixaria de mensagem para o nosso bispo? A mensagem que eu quero deixar para ele assim, que eu quero que ele já sabe, mas eu quero que ele saiba mais uma vez que eu o amo muito, estimo de coração,
Não vou deixar de rezar nunca por ele, eu já falei isso, enquanto eu tiver consciência de saber o que eu estou fazendo, ele está sempre nas minhas orações. E sempre pedindo para ele ser um pastor segundo a vontade de Deus, aonde ele estiver, onde for chamado. Como eu sempre falo, florir onde Deus plantar. Ser o pastor segundo a vontade de Deus. E de Nossa Senhora, que ele é tão devoto. Amém. Irmã, obrigada por dividir um pouco dessa história tão bonita da senhora com Dom Carlos. E muito, muito legal, de fato, a sua presença na vida dele. Com certeza fez toda a diferença. E a senhora é a madrinha de oração, madrinha de vocação. Madrinha de oração, madrinha de vocação. E também eu quero já agora aproveitar para agradecer essa oportunidade, né, que Deus me deu, que a congregação me liberou, e dele ter trazido eu para passar esses dias com ele, que foi para mim o maior presente da minha vida. Eu fiz jubileu de ouro um ano atrás, vai fazer 2 anos agora em janeiro. E até quando ele falou, eu falei assim, nossa, Dom, vai ser meu presente de jubileu de ouro. Ele falou, vai. E aí, então eu estou muito feliz. Estou muito feliz e agradeço muito a Deus e a ele por essa oportunidade de estar aqui na casa dele hoje, visitando, e nesse momento estar com vocês também. E saiba que a senhora fez todos nós muito felizes também com essa história, com a sua trajetória também. Foi muito bom para nós conhecer um pouquinho mais da senhora e principalmente dessa história que a senhora tem com o nosso bispo. Obrigada, viu? Amém, amém. Cuide bem do meu menino, Dom. E para você que ficou até agora, muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo. Muito obrigada. DA TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana.